Alô, garotinha, garotinha, que bom, ó, mais uma semana foi. De semana em semana a gente aproxima do Enem, da sua prova que vem para valer. E você bem preparado, tá tranquilo. Lembra que eu sempre falo, quanto mais exercício você fizer, mais próximo da vaga você está. Sendo que o comportamento da gente é diferente na hora da prova e diferente em casa quando a gente estuda, né, Jomar? Sem dúvida. Comigo, meu amigo Jomar, mais uma dobradinha, né? Aquele alô bacana de novo para você, lado. meu rapaz, minha moça. Estamos aqui para dar aquela ajuda legal. Tchau, tchau. Lembre que em casa eu faço checklist de tudo, né? Eu tenho que ver por que está errado, comentar todas as alternativas possíveis. No dia da prova a gente tem um compromisso. Acertar e acertar. E ter uma eficiência muito grande no domínio do tempo. Exato. Por isso, no dia da prova, o primeiro erro que você encontrar, você descarta. No dia da prova, eu não fico lá pensando, ai, por que não é isso, aquilo. Será pegadinha? Errou, meu amigo, tá errado, vai embora, vaza. Lá você não pode perder tempo. Por isso, e no Enem, uma outra coisa que é importante que você saiba. Que, ó, se tivesse Dom Jaime aqui, diria, venga, venga, venga. Gente, escute bem. Vale mais você acertar todas as faces em nenhuma questão difícil do que todas as difíceis em nenhuma fácil. Porque você tem aquele gráfico da normal, um pouquinho de questões fáceis, difíceis e a maioria de nível médio. Então, foque aí. Tudo que eu tiver de dúvida na primeira leitura, marque uma interrogação e não se detenha. Nessa primeira passada, você vai resolver 40%, 50%, 60% da prova tranquilamente. Depois você volta com tempo para analisar as suas dúvidas. Lembre, você não está fazendo essa prova para ver quem sai primeiro. Aliás, o pessoal que saiu por primeiro sequer leu a prova até o final, mas leva uns 20% de neuróticos juntos, Jomar. Já saiu um! E daí, deixa ele embora, ele não leu a prova. Você está vendo quem acerta mais, seja o último a sair, mas com a vaga no seu bolso. Aí tem um outro detalhe importante. 1 hora, mais ou menos, antes da data limite para entregar a prova, passe todos os gabaritos com tranquilidade. E aí você vai deixar em aberto somente aquilo que você tem dúvida. Aí cada um que resolver, vai lá, marca no gabarito. Você fecha o tempo e não tem afobação para transferir o gabarito, não é, meu amigo João? A única vantagem de ser o primeiro a entregar a prova é que você vai ser entrevistado na televisão. E é um perigo. É um perigo. Por quê? Porque o primeiro que sai normalmente não leu a prova até o final e não está bem preparado. Então, meu amigo João, a probabilidade de falar besteira é muito grande. É muito grande. E vai tudo, esse cara errou tudo. Então ele expõe aquela imagem incrível. Eu já vi pérolas ditas pelos primeiros que saíram. Então, nem vale a pena conversar aqui. Vamos lá para a tela? Atenção que tem de bio para hoje, hein? Vamos ver? Tem uma questãozinha de botânica, a nossa questão 85 de 2012, e depois uma questãozinha de citologia que envolve um tema, Jomar, extremamente importante, que foi a questão de número 86. Então vamos aqui brincar com a nossa botânica, olha aí, uma cicata e vegetais arquivados, armazenados para estudo. É um semi-bambu? Não. É uma daquelas sementes aladas, olha ali. Sim. Diz assim, questão 85. A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Opa, já sei que está falando da evolução e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, a gente fala em ancestral comum, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Então vamos lá ver o que nós temos. E nós temos aqui um cladograma. Atenção. Cladograma.
Antes que a gente vá ao cladograma, me olhem, por favor, para a gente comentar alguns tópicos. Mas, normalmente, quando o pessoal fala em evolução, para as pessoas que não estudam biologia, dá a impressão sempre, e eu já ouvi várias vezes, provavelmente você também, que evolução significa melhoria, né? Uhum. Eu já vi até uma senhora falar para mim assim, você acredita em evolução? E eu falei, não. Ela muito religiosa, com aquela discussão da fofoca que veio ainda do século XIX, que misturava, os cientistas jamais misturaram. Mas o povo andou misturando e para ter claro, Davi Bopp falar mal do Darwin, aí o pessoal veio misturar religião com ciência e não são miscíveis. Religião é uma coisa, ciência é outra. E ela falou, então por que você fala em evolução se você não acredita? Eu disse, porque eu acredito ou não em Deus, ou nos deuses. Uhum. Evolução é ciência, e ciência a gente prova. Então ciência, e ela me disse, ainda dizem que o homem evoluiu, o homem está cada vez pior. Eu falei, então você não acha que está mudando? Acho sim, você não vê? Logo está evoluindo, porque evolução é mudança. Uhum. A mudança pode ser benéfica ou maléfica. Cabe à natureza selecionar quem fica e quem não fica. Por isso é importante o que o texto disse. As estruturas adaptativas, elas aparecem naturalmente. Gente, por favor, não somos lamarquistas. O Lamarck tem uma importância fundamental para a evolução, porque nós estamos com Lamarck no início do século XIX, foi a primeira pessoa que percebeu que o meio tinha influência no processo evolutivo, mas ele analisou do ponto de vista do indivíduo. Então não é porque a planta sente uma necessidade enorme de viver naquele meio que ela vai mudar para se adaptar ao meio. As mudanças, as mutações ocorrem naturalmente. E essas mudanças podem, normalmente, guarde bem, normalmente as mutações são deletérias, meu amigo. Elas fazem mal, não fazem bem. Porque se a espécie está bem adaptada ao meio e ela muda, automaticamente desadapta, porque aqui é um casamento. Espécie e meio. Se ela está muito bem adaptada, qualquer um dos dois que mudar traz uma desadaptação. Por isso a variabilidade genética é importante. Por quê? Porque não importa para onde o meio vá, alguns hão de se adaptar. E quem se adaptar, segundo Darwin, foi selecionado positivamente. Então vejam, essas características adaptativas surgiram naturalmente nas plantas. Evidentemente que em cada ambiente desenvolveu quem? Quem tinha uma estrutura que melhor adaptava aquele meio. Com isso, a gente pode voltar ao nosso cladograma. Dê uma olhada aqui. Por que é importante cladograma? Jomar, você e eu somos do tempo que o pessoal dizia, tal espécie é mais evoluída do que a outra, lembra? Exato. Hoje não se fala mais isso. Você vê que o cladograma faz com que terminem todos no mesmo patamar. Por quê? Cada um a seu modo teve sucesso. Se nós temos no planeta hoje briófitas, pteridófitas, gímenos e anjos, todas se adaptaram e se deram bem, cada um do seu jeito. Portanto, são opções evolutivas diferentes. Ou seja, uma angiospermas não pode ter o formato de um pinheiro para dizer que evoluiu. Sim. Então, cada uma encontrou a sua maneira, uma opção cumprindo evolutiva. as suas funções e os objetivos. Exatamente. Aí observe aqui de novo o cladograma. Aqui nós temos um ancestral comum. Todas as plantas terrestres descendem de algas verdes. Daqui para frente a gente diz que é um grupo monofilético. Ora, o que apareceu aqui? Cada vez que você tem um joelhinho desse, significa o aparecimento de uma nova estrutura que passa a ser compartilhada por quem estiver à frente. Portanto, o cladograma conta toda a história evolutiva da espécie. Então, nós temos aqui o gametângio, gametófito dominante, arquegônio. O que significa isso? Significa que pela primeira vez, e vejam,
Não é que uma alga verde um dia pensou, Jomar, eu vou conquistar o ambiente terrestre. Eram algas que viviam no limite entre a água e a terra. E por desenvolverem, ao acaso, características que permitiram adaptar a momentos fora da água, acabaram invadindo o ambiente terrestre, originando a partir daí briófitas, pteridófitas, gíminos e anjos. É claro que a gente tem nova classificação, mas ainda vem essa tradicional. O que é que da zoologia e da botânica define resposta? Agora eu quero marcar a resposta. Tanto da botânica quanto da zoologia, guarde tudo que for novo ou exclusivo, porque isso vai definir respostas. Guardaram? Tudo que for novo, tudo que for exclusivo, em cada grupo animal ou vegetal você guarda, porque na hora que vier o texto é isso que vai definir sua resposta. Voltando ao cladograma, você vê que tem primeiras briófitas, onde estão os musgos, são todos pequenininhos. E lembra que vegetal tem duas partes, a gente tem a parte que produz esporo e o gameta, a gente chama de esporófito, fito é planta, planta que produz esporo, e o gametófito, planta que produz o gameta. E as plantas têm alternância de gerações, a gente chama de metagênese. Uma geração faz reprodução sexuada e a seguinte assexuada. A parte assexuada é do esporófito, que é diploide, e a parte sexuada é do gametófito, sexuada, que é a haploide. Agora você vê os musguinhos aqui, ó. Essa parte que tem os folíolos, porque não tem verdadeira folha, representa o gametófito. O esporófito é efêmero e cresce sobre o gametófito masculino. Portanto, onde você nota que os folíolos é o gametófito. O esporófito é essa hastezinha que tem em cima. É a única planta que o gametófito predomina sobre o esporófito. É a única, você guarda. Todas as outras, a planta propriamente dita é o esporófito que predomina sobre o gametófito. Mas tem uma coisa importante. Olha aqui, ó, esporófito dominante a partir daqui, ó. De quem? Das pteridófitas. E aqui tem uma coisa importante, vasos condutores de seiva. Gente, é o primeiro grupo de vegetais que apresenta vaso condutor de seiva, as pteridófitas. Ora, o que significa isso na prática? Significa que consegue conduzir nutrientes a longa distância, Jomar. E aí as plantas podem crescer. Por isso, as briófitas, os musgos, sabe aquele veludo que fica sobre a rocha? São pequenininhos. Como não tem vaso condutor de seiva, não tem como conduzir nutrientes a longa distância. Aí não cresce. Tá? Então, se perguntarem, por que briófita é pequenininha? Porque não tem vaso condutor de seiva. Por que pteridófita já pode crescer? Porque já tem vaso condutor de seiva. Mas eu vou te dar uma dica. Tanto pteridófita quanto briófita, as duas dependem de um ambiente aquático externo para a reprodução, porque o gameta masculino tem que nadar até onde está o gameta feminino. Tudo bem? Agora vem uma revolução. A mesma revolução que os répteis, Jomar, fizeram nos vertebrados, as gimnospermas fazem nas plantas. Venha ao cladograma. Ó, sementes aladas. O que é isso, Geraldo? Semente alada. Opa! Que tem asa? Que tem asa. Mas, na verdade, alado é o grão de pólen. O grão de pólen, aqui tem duas câmaras de ar para conduzir pelo vento. Se o grão de pólen é conduzido pelo vento, a única forma de polinização de gimnospermas é através do vento. Um detalhe, eu fico todo domingo, quando eu não tenho aula, arrancando o matinho do meu jardim. Tem o meu gramado legal, sempre tem matinho novo todo ano. Vem por esse processo? Vem por esse processo. Porque tem uma forma de dizer aqui não, para ele não cair? Não.
O que você está falando é um processo natural chamado sucessão ecológica. Naturalmente, as sementes vêm pelo vento, trazidas por animais, né? Você imagina um animal comer um fruto, por exemplo, ele acaba não digerindo a semente. Quando ele defeca, ele leva a semente Tem de água. muito gato do vizinho lá. E aí, ou através do pelo, né? Às vezes o pelo... É mesmo? Opa. Sim, a semente pode grudar no pelo e transportar de um lugar para outro. Agora, o que você está fazendo quando você está limpando o jardim, guarde isso, pode cair na sua prova. Você está brecando um fenômeno natural chamado sucessão ecológica. Eu não quero sucessão ecológica, eu quero só meu gramado lá. Se você não limpar o teu gramado durante uns 10, 15 anos, você vai passar por uma série de comunidades até chegar a uma florestinha. Não me interessa para mim isso. Não. Pois é, por isso que a gente breca, né? Gente, ó, então, vantagem das gímenos para elas, evidentemente, a presença do grão de pólen alado e atenção aqui no geral a presença de um tubo polínico. Só que o tubo polínico, Gilmar, parece um sifão. E aí chamaram para essas plantas que têm tubo polínico de sifonógamas. Porque tem o sifãozinho que é o tubo polínico. O tubo polínico faz crescer e levar o gameta, o núcleo espermático, até onde está o gameta feminino, que é a oosfera. Por isso, a independência de um ambiente aquático externo para a reprodução, fazendo a mesma revolução que os répteis fizeram dentre os vertebrados. Ok? Voltando ao texto. Mas tem um dado. Aqui eu já tenho óvulo, mas não tenho ovário. Você diz, e daí, Geraldo? É uma coisa importantíssima. Olhando para mim, o ovário, quando desenvolvido, origina fruto. O óvulo origina a semente. Como em gímenos aparece o óvulo, mas não o ovário, toda gímenos tem semente, mas não tem fruto. Por isso, gimnosperma. Esperma quer dizer semente, gímenos nu. Gimnosperma, semente nua. Por quê? Porque não está encerrada no interior de um fruto, porque não tem ovário. Ok? Voltando ao nosso texto, que é o nosso cladograma. E quem mora em casa de quintal e jardim tem possibilidades maiores assim, de aprender biologia e observar situações. Observar na prática, né? Sim, aliás, claro. O mundo é um grande laboratório, Sem né? dúvida. É só a gente perceber. Porque, Gilmar, gente, escutem, qual é a diferença de um cientista e de um cara comum? Nenhuma. Só que ele presta atenção naquilo que é objeto de trabalho dele. Sem dúvida. E eu falo sempre para os meus alunos, guarda bem isso. Feliz daquele que olha o mundo e percebe padrões. No momento que você percebe os padrões, você entende os fenômenos, entende a vida e vai viver muito melhor. Não é, meu amigo? Sem dúvida. Voltando aqui. Ah, Geraldo, o que teve de novidade aqui nesse joelhinho em direção aos anjos? Anjo é urna, né? Semente numa urna. Que urna? No fruto. Aparece flor para valer e aparece fruto. Por quê? Porque aparece o ovário. Ovário origina fruto, óvulo, semente. Tudo bem? Sabe o que fizeram técnica moderna agora? Com o uso de hormônio vegetal, auxina, giberelina, a gente consegue desenvolver o ovário da planta sem a fecundação do óvulo, Gilmar. E sabe qual é o resultado? Tenho certeza que você já usou. A produção de frutos sem semente. Tá? Então, que na banana que a gente usa a banana normalmente usada comercialmente, porque banana selvagem, outras espécies têm semente. E sem semente o sabor é o mesmo? É o ou mesmo. muda? Não, é o mesmo. A banana, por exemplo, ela tem alta quantidade de auxina na flor, o que leva a desenvolver o ovário sem ter tido a fecundação do óvulo. O resultado, a gente comeu banana sem semente, é a mesma coisa. Quando descobriu, fala, bom, mas a gente pode pulverizar as outras flores. E aí você produz frutos sem semente. Imagina um norte-americano, europeu, japonês comer melancia cuspindo semente. Então hoje o pessoal compra sem semente. Vamos ao texto, então? Diz o seguinte:
Atenção, s'il vous plaît, vamos ver se eu consigo apagar. E se eu quiser uma sementinha para plantar essa plantinha, eu não vou achar? Aí você não vai achar, aí você vai ter que comprar uma que tenha semente. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribui para uma maior diversidade genética? A semente alada, que favorece a dispersão aérea. Ora, a hora que a semente está alada, já houve fecundação, né? Já foi produzido gameta. Os arquegônios, que protegem o embrião multicelular. Os grãos de pólen, que garante a polinização cruzada. Os frutos, que promovem uma maior eficiência reprodutiva. Ora, Gilmar, fruto já é resultado do ovário desenvolvido, né? Então a reprodução já aconteceu. Os vasos condutores, que possibilitam o transporte de seiva bruta, pois vaso condutor não tem nada a ver com diversificação genética. Aliás, resulta da diversificação genética. Dá uma olhada aqui. Aqui você tem um gametinha, já vamos voltar lá. O anterozoide, ó, é o gameta masculino que tem que nadar, aí entra nessa garrafinha chamada arquegônio, e aqui está a osfera, que é o gameta feminino. O anterozoide é o masculino. Ali você tem as sementes aladas, só que aqui eu só tenho briófita e pteridófita. Lembra que arquegônio ainda tem um pouquinho em gímenos, mas já não tem em anjos. Aí você tem os frutos, né? Os vasos condutores de seiva, xilema e floema. Lembra que xilema... Esse é um cactus? Não, esse é um corte do caule. Me parece um cactus, sim. Um cactus. O xilema leva seiva bruta e o floema leva seiva elaborada. Seiva bruta, água e sais minerais. O floema é uma solução açucarada. Aqui estão vários grãos de pólen, né, vistos na microscopia. E, olha, a nossa respostinha, que era a mais sensata. O grão de pólen permite uma fecundação cruzada. Então, quando você tem um grão de pólen levado pelo vento, levado por animais, ele permite conduzir de uma planta para outra. Se não tivesse a condução, primeiro só ia ter autofecundação ou autopolinização nas flores que tivessem os dois sistemas reprodutores. Nem toda planta é monóica, tem planta que é dioica, como, por exemplo, João Mar, na nossa araucária. Tem araucária que só tem a parte masculina, só tem o estróbilo masculino, e tem a araucária que só tem o estróbilo feminino. Né? Então, eu preciso da polinização cruzada, eu preciso da fecundação cruzada para ter uma maior variabilidade genética. Por isso, a gente evita a autopolinização, e a própria natureza evita. Você pode procurar nos seus livros de biologia que tem formas para evitar a autopolinização. Uma delas, na planta que tem, na flor, que tem ao mesmo tempo o androceu, que é a parte masculina, e o gineceu, que é a parte feminina, o estame, que é aquele cabinho, que tem a antera, onde está o grão de pólen, às vezes está no nível mais baixo do que a parte feminina. Aí evita que caia sobre o estigma da própria flor. Isso evita a autopolinização. Tudo bem, gente? Mas quanta informação, professor Geraldo, quanta informação. Enem dizem que é raciocínio, mas para você raciocinar adequadamente, você tem que ter a informação. Uma base da qual você vai tirar proveito e chegar a conclusões. Igual ao inglês. É igual ao inglês. Quanto maior a informação que você tiver, quanto mais informação, maior a probabilidade de dar certo, porque aí vem o resto é raciocínio. Exato. Né? O Enem, ele prima pelo raciocínio, que é o quê? A ponte entre o que você aprendeu e entre a realidade. Eu vou ter que resolver questões práticas. Né? E aí, João Mar, você tome o inglês, tome o espanhol, não como obrigação para você ir bem no Enem, mas como uma forma de comunicação, de abertura para o mundo. Né? Quanto mais pessoas você contactar ao longo do mundo, mais aberta fica a tua cabeça. Quanto mais você viajar, mais você depura aquilo que é essência do homem e aquilo que às vezes é puramente cultural, regional e que te mata sem nenhum sentido.
Muito vídeo interessante no YouTube, na internet em si, para que eles possam se informar melhor, ver as coisas acontecendo em vídeo, coisa Sim. assim. Hoje a biologia é uma das áreas que mais pesquisa tem, que mais crescem, né? Porque a gente está Exato. correndo atrás todo ano. A gente está ciência sempre da moda. Sim, a gente não é só da moda, Gilmar. Agora é uma questão de sobrevivência da espécie humana. Sem dúvida. Porque a questão ecológica, eu já falei aqui com vocês algumas vezes, por isso vai cair no teu Enem esse ano de novo. Não é uma moda, lá o pessoal chamava de ecochato antigamente. Não é, porque quem está correndo risco de extinção é a espécie humana. Tudo bem? E hoje em dia não se faz uma série sequer nos Estados Unidos sem um consultor na área de biologia, porque todas elas estão citando alguma coisa relacionada à biologia, relacionado à ciência em geral. Sim, por quê? Porque o pessoal finalmente entende que o homem é só mais uma espécie na natureza e que a gente tem uma relação de interdependência. Todos dependemos de todos. O próprio Einstein já dizia que se as abelhas desaparecerem, em 3 anos desaparece a humanidade. Por isso tem legislação lá nos Estados Unidos de proteção às abelhas, porque são os maiores polinizadores que tem. Se acabar bactéria e fungo, a gente não recicla a matéria na terra, não fixa nitrogênio. Então, olha Tudo como tem a sua função. tudo tem a sua função. Então lembre, em nome da nossa ignorância, a gente não tem o direito de disseminar espécie alguma, porque todos dependem de todos. Agora eu quero que você olhe o seguinte. Lembra-os, eu vou falar uma coisa bem séria. Nós vivemos fora da água, nós humanos, mas todas as nossas células estão mergulhadas no mar particular, que é o líquido intersticial. Então lembre, toda célula da gente está mergulhada numa solução. E toda solução tem o soluto e o solvente. O soluto é o que é dissolvido, o solvente é o que dissolve. Água com açúcar. O açúcar é o soluto, a água é o solvente. Aliás, a água é o solvente universal. Dentro da célula tem uma outra solução. E tem uma solução intracelular, uma extracelular. Gilmar, todos os nutrientes, oxigênio chegam e são distribuídos nessa solução extracelular. Aí tem que atravessar a membrana para a célula usar. Por outro lado, resíduo, o que a célula produz para ser usado em outro lugar, gás carbônico, que é o resíduo da respiração celular, tem que atravessar a membrana e cair na solução extracelular para ser eliminada do corpo. Aí a gente tem que comparar as duas soluções. O ideal da natureza é que elas sejam isotônicas, que tenham a mesma concentração. Só que o ideal corresponde à morte. Se a gente chegar à isotonia plena, para tudo. Mas se afastar muito dela, também morre. Barbaridade. Então veja que interessante. Do ponto de vista filosófico, dá um bom discurso isso. Gente, eu vou sempre comparar dois meios. Se um tiver mais concentrado do que o outro, ele é chamado de hipertônico. Automaticamente o outro é hipotônico. Tem aluno que decora, por que é hipertônico? Ninguém é hipertônico sozinho. Eu estou sempre comparando os dois meios. Eu digo, a célula é hiper, então o meio é hipo. Ah, o meio é hiper, então a célula é hipo. E a natureza trabalha pela isotonia. Aí a gente tem dois tipos de transporte aqui bem interessante. A permeabilidade seletiva, que inclui o transporte passivo e ativo. Passivo a favor da natureza, ativo contra. Ativo é a bomba só de potássio. E passivo, a gente tem difusão simples, difusão facilitada e a osmose, que a gente vai observar agora. Tudo bem? Então, transporte passivo, transporte ativo da permeabilidade seletiva. Transporte quantidade, endocitose entra, exo sai. Endocitose, fagocitose, entrada de partícula sólida, pinocitose, partícula líquida. Só quero que você guarde uma coisa. Quando eu falo da difusão, eu falo do trânsito de soluto. E o soluto vai sempre de onde tem mais para onde tem menos, do hiper para o hipo. Quando eu falo em osmose, eu falo em trânsito do solvente. Aí é o contrário. O objetivo é sempre equilibrar. O solvente vai de onde tem menos para onde tem mais, porque tem que aumentar a concentração lá, diminuir aqui. Então guarda isso. Qual é o trânsito da água com
durante a osmose? Sempre do hipotônico para o hipertônico. Olhando ao quadro, por favor. Então você vê aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. As bolinhas representam o soluto. E esse begezinho representa o solvente. Então esse é o meio hipo e esse é o hiper. O que a água faz? Transita do hipo para o hiper para equilibrar. Aí você vê o resultado. Subiu a coluna d'água do lado de cá e do lado de cá desceu. Ok? Olha o que acontece com as nossas hemácias. Vejam bem, aqui é o meio isotônico. Então nunca tem isotonia plena. Você vê que a hemácia está no formato normal. Se eu colocar no meio hipertônico, ela perde água e murcha e acaba morrendo. Se eu colocar no meio hipotônico, ela ganha água e explode e morre. Jomar, há uns anos o pessoal andou errando em alguns hospitais do Brasil e teve enfermeiro que colocou água destilada no lugar do soro para o paciente. Que horror. Aí o que é diminuir a concentração do meio, as hemácias explodiram. Vamos voltar aqui? Olha, a célula vegetal é diferente, ela não explode. Se o meio for hiper, ela perde água e murcha. Olha aqui, aqui está a parede celulósica, aqui está a célula murchinha. O isotônico, ela está normal. O hipertônico, o hipotônico, aí ela é hiper, ela ganha água e fica cheia. Cheia, a gente diz que ela está túrgida. Quando ela perde água, ela está plasmorizada. E aí o texto diz assim: osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol por litro de cloreto de sódio possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes em células humanas. Então 0,15 é um meio isotônico. A imersão de uma célula humana em uma solução 0,2 de NaCl tem como consequência a dissolução de sódio, não estamos falando disso, não estamos falando de sódio, diminuição da concentração das soluções presentes nas células, vejam, eu estou tornando o meio hiper, transferência de sódio, não falamos de sódio, transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Por que eu transferi da célula para a solução? Porque o meio ficou hipertônico. E aí a célula perdeu água. Gente, quando você nunca tempere a salada na saladeira, no prato. Temperar na saladeira vai ficar hipertônico e você vai guardar a folha, vai perder água, murcha e você vai perder dinheiro. Isso é osmose. Um grande abraço, até a próxima.